abençoe a sua vida e que esta aula seja para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação e para a honra e glória do Senhor. Que você, assim como a aula passada, que ficou no nosso canal, no YouTube, você pode encaminhar para conhecidos, amigos, pessoas que passam por essas dificuldades, né? Tudo que está sendo abordado aqui, de uma perspectiva bíblica, teológica, cristã. Então é importante enfatizar isso. Por isso que muitas vezes nós na igreja, quando recomendamos alguém para um psicólogo, nós dizemos isso, né? Um psicólogo que seja cristão, que tenha princípios cristãos e valores cristãos. Mas não pode ser um psicólogo secular? Pode, mas se for um psicólogo cristão é melhor, né? Então, a gente sempre quer o melhor, Futuramente, a gente vai trazer também um psiquiatra para falar sobre as doenças, né, que é o campo mais do psiquiatra, né? O psicólogo, ele trabalha mais essa questão, essa dinâmica das mudanças, do comportamento da pessoa, mas ele não pode medicar, ele não pode receitar. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem até perguntas para o psicólogo que cabem mais para o psiquiatra, né? A questão das doenças psicossomáticas e várias outras coisas. Então, é um campo bem abrangente e essas duas aulas, elas meio que se complementam, né? Depressão e ansiedade. Nós vamos fazer como na semana passada, a Patrícia, que já está aqui, ela vai fazer a explanação e no final nós vamos ter ali 10, 15 minutos para perguntas. Obviamente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas pelo menos 3 perguntas a gente tenta responder, né? Porque o nosso tempo, infelizmente, é muito pequeno. O ideal seria termos aí mais 40 minutos, 1 hora, só para perguntas, respostas e explanações de vários pontos que talvez ficará em dúvida. Então, é isso. Irmãos, vamos orar. O tempo corre e a Priscila precisa de tempo e o conteúdo é muito bom. E vão se preparando. Em julho nós teremos classe única novamente, com muitos outros temas bem interessantes. Eu já posso adiantar para você que um dos temas você não vai querer perder, mas isso é só em julho. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui nesta manhã. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para tudo que será falado, tudo que vamos ouvir. Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para entendermos essas questões da saúde emocional, questões tão importantes, tão essenciais para os nossos tempos difíceis, tempos de tanto ativismo, de tanta correria, de tanto estresse, mas ajuda-nos a recorrer à Tua Palavra e também aos recursos que nós temos, que são dádivas do Senhor, pessoas preparadas, qualificadas para nos ajudar nas questões do nosso coração e das nossas emoções e da nossa saúde, Pai. Abençoe a vida da nossa irmã Patrícia e dá sabedoria a ela em tudo que ela vai falar, Pai. Nós pedimos isto e oramos por cada um que está aqui, por aqueles que nos acompanham pela internet também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estou à ansiedade. Meu coração está quase na boca. A minha mão está suada. Não tem como não ficarmos ansiosos, né? Bom dia, igreja. Vamos falar de um tema importante, eu creio que atinge milhões de pessoas e nos atinge também como cristãos, né? Eu escutei um podcast que a pergunta era: ansiedade é falta de fé? Mesma coisa da depressão, né? E o psiquiatra responde: a ansiedade é um presente de Deus, porque ela vai nos preparar para lutar ou fugir. É um mecanismo de proteção que todos nós temos, né? E aí nós vamos entender mais lá para frente quando ela se transforma em um transtorno, tá? Por exemplo, eu estou ansiosa, mas eu não tenho um transtorno de ansiedade, né? Então, diante do novo, todos nós ficamos ansiosos, né? A mão treme, o coração acelera, começa a suar, a pupila fica dilatada. Todos nós passamos por isso, mas não quer dizer que é um transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade é o mal do século XXI.
e está relacionado aos nossos dilemas frente a um futuro incerto. Agora, com as eleições, eu estou acompanhando alguns clientes super ansiosos, tirando o dinheiro do banco, querendo morar fora do país, enxergando a tragédia, a catástrofe, né? E eu aqui na Santa Paz. Falei, mas não tem necessidade, vamos viver um dia de cada vez, não precisa tudo isso, né? Vamos fugir do país. Então, essas instabilidades também nos deixam ansiosos, né? E a vida cronometrada. Parece que a nossa agenda está sempre lotada, né? Ontem nós estávamos assando um joelho de porco. E aí a gente marcava assim 20 minutos na Alexa e 20 minutos para o outro lado. Só que eu mal falava assim, Alexa, 20 minutos. Não demorava, para mim era assim, 5 minutos. Ela, eu digo, meu Deus, já passou 20. Aí a gente vira, já passou 20, parece assim que a vida está voando, né? E a gente não tem tempo de fazer tudo o que quer fazer. Então, essa é a nossa realidade, a gente vive correndo. E é essa correria que nos adoece. Então, para a gente começar, como é que vai ser hoje? Nós vamos começar lendo Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 35. Vamos fazer a leitura desse texto. Aí vamos abrir, né, um parêntese, e eu vou apresentar para vocês a ansiedade. A ansiedade normal, que é um presente de Deus, a ansiedade quando ela se torna um transtorno, as causas, e aí a gente volta para o texto, ok? Esse texto e outros que nós temos aqui. Então, vamos lá, Mateus 6, pode. Ok. Mateus 6, do 25 ao 35. Ansiosa solicitude pela vida. A gente começa aqui, tá? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu coloquei aqui até o 35, mas não tem o 35, é até o 34. Imaginem Jesus falando isso para vocês, com todo amor e carinho, né? Com aquela voz mansa falando esse texto para nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhem as aves, né? Olha como elas se vestem, olha os lírios, olha como eles se vestem, olha como eles se alimentam. Por que será? Né? Porque eles confiam no Criador dele. E ele diz aqui, homens de pequena fé. Como se ele quisesse dizer, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem o Deus que vocês servem.
né? Se a gente lê esse texto como se Jesus estivesse falando com a gente, é uma sacudida em nós. Então, vamos entender um pouco o que é essa ansiedade, por que as pessoas não conseguem se entregar a esse cuidado de Deus por nós, que Ele demonstra através da sua criação, né? Da natureza. Então, vamos lá. O que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo. O nosso corpo, ele se prepara para lutar ou fugir diante de um medo, né? Então, ele é um mecanismo, é como se ele fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Todos nós precisamos ter medo, mas não o medo que paralisa, mas o medo que nos deixa atentos, alerta para enfrentar aquela situação, tá? Então, ele tem uma função adaptativa que é necessária e desejável para a nossa sobrevivência. Ele apresenta sintomas mentais, como a tensão. A gente fica tenso quando está ansioso, né? A gente fica alerta. E sintomas físicos, que entra aqui, taquicardia, era o que eu estava, né? Não falei? O coração saindo pela boca, taquicardia, a mão suando, enjoo, falta de ar. São os sintomas normais, todos nós sentimos. Quando vamos fazer uma prova do vestibular, um concurso, primeiro dia do emprego, no casamento, quando vai nascer o bebê, todos nós sentimos isso em algum momento da nossa vida. É normal, foi dado por Deus, não tem problema nenhum. Quando isso se transforma em um transtorno? Quando o corpo reage de forma mal adaptativa, interferindo negativamente no nosso desempenho ocupacional, ele vai interferir no nosso trabalho, vai interferir nos nossos relacionamentos e vai interferir na nossa vida social, né? As reações se tornam desproporcionais à situação. É como, um exemplo aqui, o alarme do carro, que eu também ouvi um psiquiatra falar sobre isso e eu achei perfeito. Ele diz, o alarme do carro, ele serve para quando alguma ameaça, alguém se aproximar, tentar abrir a porta, quebrar o vidro, ele dispara. Assim é o nosso corpo. Se a gente sentir uma ameaça, o nosso corpo vai disparar. Só que, não já aconteceu isso no carro de vocês? Ninguém chegou perto do carro e ele dispara do nada lá na garagem, lá vai vocês correndo. Aí vocês, não tem nada. E ele disparou. Já está desregulado, né? Ele já está com algum problema. Aí você vai lá e desliga. Ok. Quando é um outro momento, o alarme dispara. Você vai lá, não tem nada. Não tem osga, barata, rato, gato, nada passando bem perto para ele, né, querer disparar. E aí você vai lá, aperta o controle e ele não desliga. Já aconteceu isso? Tu aperta, parece que acabou a bateria do controle e não desliga, não desarma. Então, no transtorno de ansiedade, o nosso corpo está alarmado e a gente não consegue desligar. Por isso entra o tratamento, por isso entra a medicação, porque eu preciso desligar, mas eu não consigo mais, porque eu passei por um longo período de estresse, aí nós vamos ver mais na frente, tá? Então, as reações se tornam desproporcionais à situação, quer dizer, não haveria necessidade de disparar e eu estava disparando. E a pessoa começa a imaginar um cenário catastrófico. A pessoa ansiosa, ela sempre está de olho no futuro, só que é um futuro ruim. Por isso, a gente fala esse cenário catastrófico. Não falei das pessoas com medo do novo governo? Gente, vai ser uma Venezuela. Gente, vão tirar todo o dinheiro, nosso dinheiro do banco. Eu quero ir para outro país, eu quero tirar... Não tem necessidade disso. A Bíblia fala para a gente viver um dia de cada vez. Você continua empregado? Ok. Tem comida na mesa? Ok, vamos agradecer o hoje, viver o hoje. Cada mal ao seu dia. Mas tem pessoas que estão alarmadas e não estão conseguindo desligar, tá? Quais são as causas da ansiedade? Ela tem vários fatores, não tem um que eu possa dizer, olha, é esse aqui a causa, não existe. São muitos os fatores que podem desencadear um transtorno de ansiedade, tá? E eu creio assim que é o mais importante para mim,
né, pela minha experiência, são as circunstâncias de vida estressantes. As circunstâncias de vida estressante é que levam os pacientes para o psiquiatra, para o psicólogo. Perdas, crises no casamento, divórcio, luto, desemprego, situações, conflitos familiares. Sabe que você passa um longo período sem falar com aquela pessoa, a pessoa não gosta de você, quando você chega, você se sente mal, saber que uma pessoa que você ama não gosta de você, os conflitos familiares do dia a dia, você passa um longo período vivendo aquilo. Então, as circunstâncias de vida estressante, a história de vida também contribui, principalmente relacionada à infância, né? Crianças que foram abusadas, violentadas, agredidas, que exigiam uma autoexigência de conduta, de ser, né? Não tem mãe que sempre espera muito mais, né? É uma autoexigência, e aquela pessoa sempre lutou para conseguir cumprir, realizar os desejos daquele pai, daquela mãe, só que não era o que ela queria, e era um esforço muito grande para dar conta de agradar esses pais, né? Então, tem história de vida, as redes sociais. Patrícia, as redes sociais. Como? Estamos ligados 24 horas nela. E ela nos exige muito. Primeiro que a gente se compara, primeiro que a gente quer fazer aquelas viagens, a gente quer aquela roupa, a gente quer aquele corpo, a gente quer aquela pele. E a gente começa a viver em busca de algo que não é importante. Ela nos acelera, né? Os tipos de trabalho, médico, enfermeiro, que está sempre com a vida e a morte, né? Os bancários, quem trabalha com atendimento ao público, motorista de ônibus, de táxi, que vive em engarrafamento, trânsito, o nível de estresse é muito maior. Agenda lotada, e aí eu coloquei o 220, que aí vocês já entendem, né? Aquela pessoa que vive no 220. Que nós não fomos preparados para viver no 220. Em algum momento, nós podemos estar no 220, mas não viver nele. A gente tem que voltar para o nosso 127, que é o padrão. Temos os fatores biológicos, pai e mãe ansiosos. Eu tenho uma probabilidade de ter também um transtorno de ansiedade. Então, eu já tenho que ficar esperto aqui se a minha mãe faz tratamento, meu pai, se eles têm crise de pânico, né? Se eles têm insônia, têm ansiedade. Eu já tenho que ficar esperto que eu não posso viver de um modo acelerado. Essas alterações químicas no cérebro, né? Na região da amígdala cerebral, que diante do perigo e do medo, ela fica hiperestimulada e libera substâncias químicas como a adrenalina, que é o que nos deixa ligadão, é a adrenalina. Né? Diante do medo, é essa substância que vai preparar o nosso corpo para lutar ou fugir, é a adrenalina. E, assim como ela fica superestimulada e produz muito, né? Ela diminui a produção da serotonina e da dopamina. E a serotonina e a dopamina, que é o conhecido hormônio da felicidade, é quem regula o nosso ritmo cardíaco, o nosso sono, o nosso humor, ela fica diminuída. Então, a gente fica mesmo desregulado, tá? E os medicamentos entram nesse sentido de regular a produção química dessas substâncias no cérebro. E aí vem os tipos de ansiedade. Eu vou citar só 3, mas tem mais, né? O toque eu não vou falar, porque não vai dar tempo. E o final, que eu digo que é a melhor parte, então eu tenho que chegar logo lá. Os tipos. E o mais comum é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É o mais diagnosticado, porque ele está relacionado aos medos, às preocupações exageradas, direcionados a situações cotidianas. Eu tenho meus problemas, tenho as minhas dificuldades, mas eu também abraço, acolho o problema da minha mãe, da minha irmã, do meu tio, do meu cunhado, da minha sobrinha, do meu filho, do meu marido. Eu pego de todo mundo, abraço, eu vou resolver. Pode vir, traz para mim, sabe? E aí eu fico ligada no 220 porque eu quero resolver o problema de todo mundo. E eu quero fazer tudo por todos.
Então, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é muito característico dessas pessoas que abraçam o mundo, tá? É uma ansiedade contínua, com sintomas físicos, como tensão muscular, dói o corpo todo, tremores, você sente a carne tremer, braço, perna, os músculos, ela treme, né? Fadiga, incapacidade de relaxar. Você deita, mas o corpo está tenso. Você senta, mas você está tensa, não relaxa, não adianta. Dor de cabeça, palpitação, sudorese, tontura, ondas de frio ou calor, falta de ar, urgência em urinar, hipervigilância, tocou o celular, só falta infartar. Abriu a porta, meu Deus, que susto. Mãe, ai, meu Deus, eu pensei que era alguma menina. Mãe, eu só falei mãe. Isso é hipervigilante, né? A pessoa está ali o tempo todo em estado de alerta. A gente não pode fazer nada. Se cair uma colher no chão, a pessoa infarta. Meu Deus, que susto, né? Insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração. São um dos sintomas. E quando ele passa assim, de 3 meses nesse ritmo, a gente tem que procurar ajuda. A síndrome do pânico. A ansiedade não tem um objeto específico. Eu não tenho uma preocupação específica, tá? Ela está ligada ao medo também. Ó. A ansiedade generalizada está ligada ao medo. A síndrome do pânico está ligada ao medo de morrer ou enlouquecer. É caracterizado por um período de temor ou desconforto intenso, no qual alguns sintomas físicos e psíquicos surgem repentinamente e alcançam o seu pico de intensidade em 2 a 10 minutos. Do nada, não aconteceu nada, eu não discuti com ninguém, eu não briguei com ninguém, eu não bati meu carro, não aconteceu nada. Fui para o supermercado, eu estou na fila do caixa, meu coração começa a disparar, eu começo a me sentir fraca, parece que eu vou desmaiar, minha pressão baixou, o meu braço fica dormente, eu não sinto as minhas pernas, eu começo a ficar com falta de ar, eu vou morrer, leva para a urgência. Aí o médico fala, todos os exames, não tem nada. A senhora teve uma crise de ansiedade. Aí ele dá um remedinho só para ela ficar feliz, ela dorme e manda ela de volta para casa. Aí ela vai da 2ª vez, da 3ª e não tem nada. Por quê? É uma crise de ansiedade, ela está tendo a síndrome do pânico. Tá? Os sintomas da ansiedade, ele vem muito rápido e do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora. Eu não preciso ir para a urgência. Eu preciso me acalmar, eu preciso sentar. Onde eu estiver, no supermercado, procura uma cadeira, senta, respira fundo e espera que vai passar. Fica quieta. Tá? Não precisa essa correria, esse desespero, eu vou morrer, eu vou infartar, eu vou ficar louca, eu não vou andar, eu estou tendo um derrame, um AVC, não existe, não vai acontecer nada disso. Tá? E a fobia, que é o medo exagerado e irracional, que antecede alguma situação ou contato com objetos, levando a pessoa a se esquivar, a evitar a situação. Tem pessoas que têm medo de elevador, de cachorro, de barata, de aranha, de lugares fechados, de escada rolante. Quando exposta a essas situações, automaticamente vêm os sintomas da ansiedade. Se ela sabe que tem um consultório médico, ela marcou um médico, aí ela nunca foi, quando ela chega lá tem elevador, ela não sobe. De jeito nenhum. Ela vai procurar um médico que não tem elevador. Se tem escada rolante, ela vai procurar onde tem escada normal, ela vai de escada. Porque só de pensar em entrar, ela já tem todos os sintomas da ansiedade, tá? Então, todos esses transtornos, e tem outros que não vai dar tempo, eles, qual é o fundo deles? É o medo. Como é que a gente vence o medo? Enfrentando o medo. Porque quando eu entro no elevador e não acontece nada, eu vou perdendo o medo, não é isso? Eu tenho medo, aí eu entro com alguém que vai segurar na minha mão. Vamos, tu vais ver que não vai acontecer nada. E se acontecer? Porque existe essa probabilidade. E se acontecer, eu estou aqui, a gente está de celular, a gente aperta aqui no botãozinho de emergência, vão comigo, aí ela vai. Aos poucos, ela tem que enfrentar, senão nunca vai passar o medo. O medo vai ser maior do que ela. Tá? Então, o medo é uma emoção, ela faz parte de nós, serve para nos proteger, mas em modo constante ele pode nos levar a uma crise de ansiedade.
O nosso corpo, o nosso cérebro, ele precisa de um alívio e entender que está tudo bem. Eu estou aqui, está tudo bem, não vai acontecer nada. Eu estou aqui. Né? O familiar, o parceiro, quem tiver... Eu estou aqui, está tudo bem. Respira, fecha os olhos, deita um pouco, se estiver em casa, né? Deita, tenta relaxar, eu vou ficar aqui do teu lado. O texto de Mateus, que nós lemos ainda agora, Mateus 6, do 25 ao 34, né, que continua aí até o 35. Jesus nos traz uma palavra a fim de nos ensinar a viver acima das inquietações, do medo e da ansiedade. E ele pede para nós observarmos a natureza, a sua criação, e que a criação não se preocupa com nada disso, porque ele cuida. E imagine de nós, todos nós já nascemos com um propósito, a gente não pode esquecer disso. Né? A palavra de Deus diz que todos os nossos dias já estavam escritos e determinados. Deus sabia o nosso nome, antes de nós sermos formados no ventre, né? Antes dos nossos ossos se formarem no nosso ventre. Então, todos nós nascemos com um propósito. E nós vamos cumprir o propósito, porque Ele vai cuidar de nós, até que se cumpra o que Ele determinou para nós, porque Ele é Deus. Então, se Ele diz, olhem para as aves, olhem para as flores, olhem para a natureza, eu não cuido deles, eles precisam de celeiro, eles precisam poupar, guardar dinheiro, eles precisam disso? Não, porque eu os alimento todo dia, eu os visto todo dia. Imagine vocês que eu tenho um propósito para vocês. Né? A gente precisa lembrar todos os dias quem é o nosso Deus. Então, o cuidado do Pai é o antídoto para a ansiedade. Para você, eu digo para as pessoas que se preocupam, mas e se? Você quer ser Deus? O diabo quis ser Deus. Ele era um anjo que quis ser Deus, não foi isso? E ele se tornou quem ele é. Então, não queiramos ocupar um espaço que não é nosso. Né? Então, as aves do céu e os lírios do campo não se preocupam. O Criador providencia tudo para eles. Eles não têm ambição, eles não têm insegurança, eles nem imaginam nada. Né? Só nós, seres humanos, temos imaginação, temos medo, ambição, né? E Jesus quer que a gente aprenda com eles. Então, o cuidado do Pai é o antídoto para a ansiedade. Esse texto de Mateus, ele está nos chamando a olhar para o cuidado que Ele tem com a gente. E a gente não pode esquecer disso. Tá? Então, o que mais desencadeia a ansiedade em nós? A ambição. Vivemos em uma sociedade consumista, materialista, que nos pressiona a adquirir bens e a competir pelo sucesso. E as redes sociais contribuem nesse processo. Ela nos encoraja a acumular e exibir riquezas, como se isso resultasse em felicidade. Eu fui uma vez prestar um concurso na Universidade Estadual de Manaus. Essa era para ser professor da universidade. E no edital estava escrito mestres. Eu falei, opa, eu vou conseguir, né? Eu vou fazer o concurso, vou ser professora da Universidade do Estado. Quando eu fui fazer a prova, tinham só 2 mestres. O resto eram todos doutores. E aí eu entendi que se eu quiser competir, a minha vida vai ser competir. Porque eu sempre vou estar atrás. Quando abrir um concurso para o doutorado, né, para o doutor, que eu me inscrever e eu for, tem o pós-doutor, tem o PhD ali. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero paz, não quero essa competição. Né? Então, a gente está sempre competindo, correndo atrás. Isso nos tira a paz. E eu abri mão. Então, vou dar aula de pós, eu vou trabalhar por minha conta. Não quero o concurso, porque eu sempre estou atrás, sempre. Né? E eu quero paz. Cada um faz as suas escolhas, né? Essa foi a minha. Então, o rei Salomão, um dos homens mais ricos e sábios, escreveu lá em Eclesiastes 5, do capítulo 10 ao 12. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. E tudo isso é vaidade, porque eu vim nu, e eu vou voltar nu. Meu ouro, meus sapatos caros, as minhas roupas, vão dar para qualquer pessoa que querer.
Nada disso vai ter valor. Nada. Né? O ser humano sempre quer mais, ele vive insatisfeito. Mas não podemos esquecer que somos peregrinos nesta terra, estamos aqui de passagem. Não adianta eu juntar esses tesouros que vão ficar, o ladrão vai me roubar, a traça vai roer a minha roupa. Né? Versículo 11, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Eu entendo esse texto assim, eu conquisto as minhas coisas, mas eu não tenho tempo de usufruir disso. Eu vejo os outros usufruindo. Eu não tenho tempo nem de sair para gastar o dinheiro que eu tenho. Eu não tenho tempo de tomar banho na minha piscina. Eu não tenho tempo de ligar a massagem do meu colchão. Não tem o colchão que já tem o vibrador, tem tudo, né? No colchão lá para fazer massagem. Eu não tenho tempo de usufruir. Os outros vão usufruir daquilo que eu estou conquistando. Né? Então, e são muitos os que dependem dele, porque eles têm muitos funcionários, muitos amigos, né? Muitos filhos. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Que ansiedade. Né? Os tesouros terrenos, eles são instáveis e trazem desvantagens, que é a ansiedade. Porque é muito compromisso, é muita coisa. Né? E eu não sei o que fazer. É muita cobrança, é muito trabalho. E aí eu adoeço de tanto ficar alerta e vigilante, tomando conta de tudo isso que eu construí, que eu tenho. E muitas pessoas são dependentes de mim, porque eu dou emprego para muitas pessoas, né? Eu ajudo muitas pessoas. Tá? Então, na pandemia, nós aprendemos a dar valor ao que realmente importa. A vida, a saúde, a família, os nossos amigos. Nós vimos que o dinheiro ele não compra a saúde, não compra a vida. Não tinha leito, não tinha UTI, não tinha remédio para vender na farmácia. E nós tínhamos dinheiro, mas não tinha. Nós tínhamos que depender literalmente do amor, da misericórdia do Senhor. Né? Nós aqui estávamos em Belém na época da pandemia e Deus levantou anjos assim para nos ajudar. Médicos, nós não precisamos ir para a UTI, para o hospital, nem para a emergência, porque a emergência era lotada. Né? Mas irmãos da igreja, médicos, a gente conseguia a receita, a gente conseguia a consulta, tudo entre nós, entre os irmãos. A gente viu assim anjos, remédios, as pessoas tinham e ajudavam a gente. Né? O segundo ponto é a insegurança. Assim como o desejo de ter mais do que o necessário, também o receio de não ter o mínimo indispensável pode gerar ansiedade. Então, se eu tiver muito, eu fico ansiosa. Se eu tiver pouco, eu também fico ansiosa. Somos assombrados pelo medo de perder o emprego, de perder pessoas que amamos, de passar por necessidade, de desenvolver uma doença grave. E esses tipos de preocupações são até aceitáveis. Mas ela ignora o fato de que existe um Deus que cuida dos seus filhos. Aqueles que ousaram confiar no Senhor, constataram que Ele é fiel. Salmo 37, versículo 25, diz assim, pode passar. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Deus nunca nos prometeu riqueza, em nenhum momento na Bíblia está escrito lá riqueza, mas que Ele iria nos dar o necessário. Não vai nos faltar o que comer e o que vestir. E a terceira coisa é a imaginação. A nossa imaginação contribui para o desenvolvimento da nossa ansiedade. Por quê? Porque nós, os ansiosos, eles vivem num mundo virtual, não é? Porque é um mundo que não existe. Só existe na cabeça dele, porque o futuro não existe. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem quando a gente sair daqui da igreja. Nem o que vai acontecer até terminar o culto, a gente não sabe. Então, o ansioso, ele vive lá no futuro, que só existe na cabeça dele. E como ele é ansioso, a expectativa dele é a pior.
Por isso ele sofre antes do tempo. E 90% do que ele imagina não acontece. E eu gosto muito de falar isso para os clientes, quando eles vivem a situação que eles estavam morrendo de medo, eu pergunto, e aí, correspondeu à tua expectativa? Aconteceu o que tu estava esperando? Está vendo? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade, porque a gente cria um mundo virtual, né? Então, é provável que a maior parte de nossas inquietações esteja relacionada a coisas que só existem na nossa cabeça. Quando a gente liga para alguém, liga não, que ninguém liga mais, né? Passa uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde. Ou que tu ligas do WhatsApp, a pessoa não atende. Ela falou, meu Deus, será que ela está com raiva de mim? Ela não quis me atender. O que será que eu fiz para ela? Aí a pessoa começa a sofrer aqui, aí liga de novo, ansiosa, achando que a pessoa está com raiva, que aconteceu alguma coisa, que ela fez alguma coisa. E aí depois a pessoa liga na paz. Oi, irmã. Não, eu estava atendendo, estava trabalhando, eu estava ocupada. Ai, irmã, eu pensei que estava com raiva de mim. Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Olha essa ansiedade, né? Porque eu sofri pelo que eu criei na minha cabeça do que poderia ter acontecido, né? Martin Lloyd Jones escreveu, é um teólogo. A atitude de preocupação se caracteriza por uma fértil imaginação, podendo criar toda espécie de possibilidades adversas a nós. Ela pode conceber estranhas eventualidades e, com o seu tremendo poder de atividade, transportar-nos para o futuro. E então nos achamos preocupados, atribulados por algo que é totalmente imaginário. Então, vamos esperar. A pessoa não atendeu? Vamos esperar. Ela pode estar ocupada. Será que ela está com raiva de mim? Aí você tem... Porque os pensamentos a gente não manda neles, eles vêm. Mas nem tudo que vem é verdade. A gente tem que questionar eles. Mas eu não fiz nada. Deixa eu lembrar. Não fiz nada. Vai ver que ela está ocupada. Pronto. Mas se eu penso e acredito no que eu penso de primeira, eu vou adoecer. Porque nem todo pensamento é verdadeiro. Tá? Filipenses 4, do 8 ao 9, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, não fiquem pensando em tragédias, em catástrofes, na pior das hipóteses. Lembre do Deus que vocês servem, de quem Ele é, do que Ele já fez, do que Ele já fez na tua vida, do que Ele já fez na vida de várias pessoas. Tragam à memória aquilo que é bom, para vocês não adoecerem, tá? Talvez não seja possível nós vivermos sem preocupação, sem ansiedade, mas é possível evitar que elas nos dominem. Eu não vou ficar alimentando aquele pensamento. Quando eu alimento, ele me domina, tá? Então, Jesus desejava que vivêssemos acima das preocupações e nos deixou algumas orientações. Primeira, estabeleça prioridade na sua vida. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão preocupados, serão acrescentadas. Jesus insistia que buscássemos a salvação, as coisas lá do alto, a nossa reconciliação com o Senhor, estar bem com Ele. Se eu estou bem com Ele, Ele vai preparar tudo o que a gente precisa para que se cumpra o propósito dEle em nós. E com a salvação, né, com a nossa vida com Deus, viria o pleno cuidado e a provisão dEle. Então, a gente não pode esquecer disso. Segundo, acredite que Deus cuidará de você. Romanos 8,32 diz assim, afinal, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se nós formos olhar o amor de Deus por nós, né, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo o constrange, e por isso ele sofria todas as aflições, perseguições, podem me prender, me bater, me chicotear, me apedrejar, mas o amor de Deus o constrangia, e isso o motivava a permanecer firme no ministério dele.
né? Então, quando a gente olha para o amor de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuidará de nós. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Não vai faltar o que comer, o que vestir, onde morar. Não vai faltar. Nós somos seus filhos. E Deus ama os seus filhos. E Ele cuida de nós. Amém? E o último, o 3, ponto, né? O ponto 3 aqui é ore. Melhor remédio para a ansiedade, orar. Mas é orar com confiança. Porque muitos ansiosos oram e vão fazer. Eles não conseguem orar e entregar. Orar e confiar. É uma oração confiando com quem vocês estão falando. Vamos abrir lá em Daniel 10? Eu amei esse texto de Daniel, está falando aqui pastor Valdir. Pastor Valdir, por mim, eu li o capítulo 9, eu li o capítulo 10, mas a gente não tem tempo. Vamos ler os versículos pontuais. Mas eu fiquei encantada com o texto, apaixonada, assim. Deus faz coisas grandiosas, tremendas. E por isso é muito importante nós termos um momento de meditação na palavra. A gente lê e vê o que Ele fez, e o que Ele fez, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus vivo. Um Deus que ouve e responde às nossas orações. Daniel 10, do versículo 2 ao 4, nós vamos ler. Aqui, ele vai falar sobre a visão que Daniel teve no rio Tigre. Essa visão deixou Daniel ansioso, né? Temeroso. Ele perdeu até as forças. Ele teve muito medo da visão que ele teve, que era o que haveria de vir, né? A visão de um futuro. Mas ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Qual é? 2 ao 4. Mas vamos ler desde o 1, tá? Do versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Eu quero ler tudo. Nós vamos. Posso ler, pastor? Deixa eu ler. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele contigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Este é o nosso Deus. Ele ouviu Daniel desde o primeiro dia, mas ele agiu 24 dias, 23 dias depois.
porque ainda não era chegada a hora. Ele agiu no tempo dele. Mas Daniel clamou, Daniel orou, clamou, jejuou, confiantemente no Senhor. E quando o anjo veio, o anjo falou para ele: Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia. Então, que nós possamos, através da nossa oração, colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que está tirando a tua paz, o teu sono, o teu sossego, que está te adoecendo. Né? Meditem nesse texto, lá capítulo 9, capítulo 10, é linda as experiências de Daniel com Deus. E o Deus de Daniel é o mesmo nosso Deus. É o mesmo nosso Deus. O que Deus fez lá, Ele faz aqui, Ele faz em mim, Ele faz em vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. É essa segurança que vai nos prevenir, que vai nos libertar da ansiedade. Porque o que nos faz ser ansiosos não é o medo. Qual é o nosso maior medo? É morrer? Nós já morremos. Nós já não somos desta terra há milhões de tempo. Não é? Nós não somos, nós somos peregrinos. Nós não somos daqui. Nós somos nova criatura, nós já nascemos de novo. Vocês nem sentiram. Então não tem o que temer. Deus não vai deixar faltar o que comer e o que vestir. E orem. Esse é o maior recurso, é de graça, não paga. Aonde você estiver, no banheiro, é no carro. Pode ser, eu não tenho privacidade, vai para o banheiro e fecha a porta. Eu vou para o meu quarto, vai para o banheiro e fecha a porta. Aonde tu estiveres, Ele vai estar lá com você. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha abençoado vocês. Que vocês nunca esqueçam o poder da oração. Que vocês meditem na casa de vocês, no texto de Daniel. Que é um texto lindo, rico e que vai nos fortalecer. E eu creio que fortaleceu vocês. Né? Esse Deus é o mesmo nosso Deus. Amém? Obrigado, Patrícia, mais uma vez, por domingo passado e por hoje. Há alguma pergunta? Ixi, alguém vai lançando a mão. Vem cá, rapidinho. É porque a gente não tem o microfone para levar aí para você, então você vem até o microfone. Se alguém tem uma outra pergunta, já vem e senta no primeiro banco aqui para facilitar aqui a minha vida. Fazem um ansioso vir na frente da igreja. Obrigada, Patrícia, novamente, por essa aula, por domingo passado. E a minha pergunta é uma junção do que eu escutei domingo passado com hoje. Qual é a diferença entre terapia e aconselhamento bíblico? E como essas duas ferramentas, estratégias, abordagens, podem ser usadas pela pessoa que sofre? Obrigada. Bem difícil essa pergunta, né? O maior conflito do psicólogo cristão é que ele quer falar da Bíblia na hora da terapia. E a gente não pode falar por questões éticas, né? 90% dos meus clientes são cristãos e eles me dão essa liberdade. Mas nós não podemos por questões éticas. Então, quando eu vou instruir um paciente, um cliente, que eu chamo de cliente, porque é ele quem faz as coisas, eu instruo com base na ciência, o que as pesquisas mostram que contribui para a melhora do quadro dele. Né? O meu papel é ajudá-lo a sair desse quadro. O que as pesquisas mostram? Tem que fazer atividade física, mudança de alimentação, diminuir o ritmo de vida, ok. Hoje eu trouxe a Bíblia e a ciência. Né? Então, no aconselhamento bíblico, o conselheiro cristão ele vai te ajudar a entender o que Deus quer para você, o que a Bíblia fala sobre isso. Tudo fundamentado na Bíblia, ele não vai trazer a ciência. E ele vai orar contigo, ele vai estar junto contigo, e ele vai reanimar, fortalecer a tua fé, assim eu creio. Né? Quando eu posso, e o meu, que eu sei que é cristão, eu pergunto para ele, eu posso orar contigo? Quando eu vejo que eles estão muito desesperados, que eles estão chorando, no final ainda, né, eu digo, eu posso orar contigo? Pode, porque ele não consegue orar. Mas não é meu papel, eu não posso. Né? Isso é falta de ética. Então, meu papel é a ciência. E o do conselheiro cristão é a Bíblia.
Mas como meus clientes, 90% são cristãos, eu uso a Bíblia e uso a ciência. Ok? Quando a gente fala sobre aconselhamento bíblico e o aconselhamento mais abrangente, você tem as duas abordagens hoje, que são aceitas, né? A primeira, que despreza totalmente a psicologia como ramo do conhecimento científico, etc., e quase que demonizando, olha, é totalmente ateia, ateísta, humanista, e nada, a gente não pode aproveitar nada disso. E a outra abordagem, que a gente diz que é integracionista, que o conselheiro cristão, ou conselheiro bíblico, ele usa partes da ferramenta naquilo que ela nos ajuda, e ele usa também os princípios e valores cristãos. Então, como ela mesma falou, ela tem essa liberdade para usar essa abordagem, esse aspecto, quando a pessoa permite, quando há o consenso da pessoa, né? Então, você vai ter hoje, dentro desse campo aconselhamento, essas duas abordagens. A mais fundamentalista, mais noutética, que diz somente a Bíblia é suficiente, a gente não precisa de mais nada. E aquele outro grupo que diz, não, a gente tem a palavra é suficiente, mas a gente pode interagir com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente pode ter de conhecimento nas outras áreas, né, como a gente tem também em outras áreas seculares. Basicamente é isso que a gente tem. Mais alguém tinha alguma outra pergunta? Eu vi várias mãos levantadas. Bem cá, rapidinho. Jean, né? Jean. Oi, Patrícia, obrigado pelas duas aulas, queria agradecer. Minha dúvida, na verdade, é sobre agitação. Eu queria saber quando que uma pessoa se torna... Uma pessoa que está vivendo um momento agitado da vida, a agitação na vida dela se torna ansiedade, se torna algo prejudicial para ela. E que ponto essa pessoa consegue perceber isso, falando, ok, essa minha agitação se tornou uma ansiedade, isso é prejudicial para mim. Ai, Senhor, a pessoa muito agitada, ela pode ter o transtorno... eu quero falar da hiperatividade, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque ela vive na agitação motora, né? A hiperatividade é uma agitação motora, ela senta, as pernas balançam, ela senta, ela mexe em tudo, o braço não para, a mão não para, está o tempo todo se mexendo. Ele pode ter um TDAH e não uma ansiedade. A ansiedade em si, você vai entender que a tua cabeça, principalmente à noite, que é quando a gente para e era para o corpo relaxar, a nossa cabeça, ela não desliga. E aí eu não consigo, eu fecho os olhos, mas parece que ela está ligada o tempo todo e eu não consigo relaxar, e parece que eu forço o meu olho para fechar, e ela não quer fechar. Então, a insônia é um dos principais sintomas da ansiedade. A gente percebe que essa agitação não está deixando eu relaxar de nenhuma forma, e eu estou começando a ter insônia. E aí vai começar a prejudicar o meu trabalho, porque eu já acordo cansada, mal-humorada, irritada, e vou produzir menos, fico irritada com a minha família, baixo o apetite sexual também, porque eu não durmo, eu estou agitada, eu estou cansado, entendeu? São várias influências, mas o sono, principalmente à noite, quem tem ansiedade fala muito na hora de dormir, que é a hora que era para relaxar e o corpo não desliga. Aí ela começa a ter insônia, a ter dificuldade para pegar no sono, ou pega no sono e acorda 2 da manhã, 3 e vai até de manhã. O senhor vai fazer pergunta, pastor? Pode fazer, pode fazer. Se eu não souber, eu vou dizer amanhã. Eu publico lá no meu Instagram, vocês. A última pergunta a gente deixou para o pastor, né, que é mais simples. Mas não é pergunta, é uma colocação. E depois do pastor eu vou dar uma palavra também. Qual que é a nossa visão, com a visão da nossa igreja? Nós temos vários conselheiros bíblicos e do ministério para o aconselhamento. Qual que é a nossa visão? A gente é integracionista ou a gente é aconselhamento bíblico? Só para vocês saberem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante a Patrícia, ao Alex, que nos empresta a Patrícia. E eu não consegui assistir sua aula domingo passado, mas gostei muito do que eu vi aqui hoje. E
A Patrícia, como profissional, imagina, ela deve cobrar no mínimo R$100 por uma palestra dessa pessoal, ela e você. Então, eu calculei na minha calculadora aqui que a igreja está devendo para ela R$30 mil nesta manhã. E a gente vai pagar em galardão. 30 mil orações pelo ministério dela. Não, eu falo isso na brincadeira, mas para você ver como que é rico um culto, é rico uma EBD, né? A igreja é muito rica, nós temos pessoas com dons e talentos, com preparo acadêmico, estão aí dando aula, às vezes para 15 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas. Quem não vem está perdendo, né? Os assuntos são tratados com uma profundidade e uma seriedade, que tem gente no mundo aí que, para ouvir esse tipo de assunto e abordagem, paga R$1.000, R$500, R$100 de entrada para, no fim de semana, num hotel, ir lá naquela auditório e ouvir a doutora Patrícia, entendeu? Nós temos esse privilégio de tê-la aqui como nossa irmã. Você não abusa, mas você pode, depois do culto, bater um papinho com ela, convidar ela e o Alex para uma pizza, pelo Instagram, né? Mas não vamos abusar dela, pegando consultas de graça aqui, né? Podendo, consulta ela, pede um desconto, mas é o trabalho dela, né? O Valdir pediu para eu tocar numa questão chata aqui. Eu gostei do que a Patrícia falou. Ela, como terapeuta, profissional, inscrita, né, como psicóloga, ela tem esse freio. Ela não pode falar de religião, de Deus, de Bíblia, com os seus clientes que não dão essa liberdade a ela. Graças a Deus, ela tem 90% das pessoas são crentes. Mas ela mesma admitiu a crise dela, quando está conversando com alguém que não é crente. Então, a crise está aí. O que o Valdir pediu que eu colocasse para vocês é o seguinte: nós, como cristãos, a gente até entende que existe algumas doenças emocionais que são realmente doenças. E podem ser, a ciência, a psicologia, a psiquiatria podem nos ajudar a sair dali usando remédios. Minha família mesmo, minha filha, toma remédios que ajudam ela a se acalmar e enfrentar a depressão que está sempre ali rondando a vida dela. Mas nós temos que tomar cuidado com a psicologia, com as terapias que dão nomes de doenças para pecados. Aí que entra o perigo. Você é uma pessoa que tem uma fraqueza, um pecado, você cai muito numa tentação, a psicologia vem e classifica você como obsessivo, compulsiva naquela área, tal, e você fica, você sai mais confortado, fala, eu sou doente. A Bíblia fala, não, você é pecador. Eu sou doente. As pessoas têm que me entender, eu vou tomar remédio, a minha família vai ficar sabendo que eu tenho essa doença, e eles vão ter que me amar, me aceitar. E isso parece legal, parece que conforta o cliente, mas na verdade isso rouba dele a oportunidade, a esperança de se arrepender, de buscar a Deus, e encontrar em Deus o Espírito Santo que nos fortalece e nos dá arrependimento e nos dá vitória sobre aquela fraqueza, aquele pecado. Então, essa é a maravilha do Evangelho. E por isso que é difícil para a Patrícia tratar de uma pessoa que não é crente, e você vê que o problema da pessoa é falta de perdão, a pessoa precisa perdoar. Mas a pessoa não conhece o perdão de Deus. Então, como você vai falar de perdão para a pessoa? Bom, primeiro que não pode falar de Deus. Depois, como é que você vai... Agora, conforme eu conversei com a Nídia ali no pé do ouvido, outra coisa, a Patrícia, mesmo que ela pudesse aconselhar biblicamente incrédulos, um dos princípios que a gente aprende no nosso estilo de aconselhamento bíblico é que você nunca aconselha um incrédulo. Você não pega a Bíblia e dá para o incrédulo os conselhos bíblicos, as soluções bíblicas. Isso que a Patrícia falou de Mateus 6, de Jesus aí, é para cristãos, é para discípulos. Mesmo porque quem não é cristão não é discípulo,
não teme a Deus, não conhece a Deus, não é salvo por Cristo, as coisas espirituais para ele não fazem sentido. É o que a própria Bíblia fala. Então, o que você faz com o incrédulo? Você evangeliza ele. Enquanto ele não vier para Cristo, você fala, a Bíblia tem solução para o seu problema. Mas enquanto você não conhecer a Cristo e não for batizado com o Espírito Santo, você não tem entendimento, você não tem capacitação de Deus para curtir e desfrutar dos remédios que a Bíblia tem, das soluções que a Bíblia tem para você. É isso que eu queria colocar. Volto ao Aldir. Os remédios que a Bíblia tem, a oração, né? Que é o antídoto, né? Isso para a ansiedade. Ela só vai valer se eu orar com convicção, se eu conhecer o meu Deus. Porque se eu não conheço o meu Deus, eu vou orar e vou continuar buscando eu mesmo solucionar todas as coisas. Eu não vou descansar, mas se eu sei quem é o meu Deus, eu vou descansar e confiar no cuidado e na provisão dele. Né? Então, exatamente. Tem que ser convertido, tem que conhecer o Deus que serve. Como que eu vou confiar em você se eu não te conheço, né? Como que eu vou confiar em Deus se eu não conheço? Ele não é pessoal, né? Não tenho uma experiência com ele, nem ele comigo. Né? Obrigado, Patrícia, mais uma vez. A nossa igreja pratica o aconselhamento bíblico, como vocês sabem, né? E crê na suficiência das Escrituras, sem desprezar princípios que são importantes para o aprendizado e o conhecimento. A gente acredita que a psicologia pode nos ajudar em muitas coisas, mas principalmente no diagnóstico, em muitos, na questão da cura, ela não consegue alcançar, né? E isso vale para várias áreas do conhecimento, as suas limitações. Então, a Bíblia vai aonde ninguém vai. Por isso que a própria Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, vai até o ponto de dividir alma e espírito, junta as medulas, e ela consegue discernir pensamentos e intenções do coração e assim por diante. Então, é isso. Vamos orar e finalizar. Já estamos... Deixa eu só dar mais uma palavrinha sobre o que o Valdir acabou de falar. Pastor John MacArthur, ele é bem cuidadoso quanto ao uso da psicologia no aconselhamento, mas mesmo ele, fiquei até assim contente de ouvir e ler no livro dele, que ele fala que a psicologia, ela tem muito nela que pode nos ajudar, especialmente quando ela se dedica à questão da observação do comportamento humano, que o ser humano fala muito através do seu comportamento, especialmente quando ela escuta o ser humano. Um dos problemas do aconselhamento bíblico que a gente faz assim na porta da igreja, a gente mal escuta a pessoa e já dá um versículo na cara da pessoa, entendeu? A gente mal deixa a pessoa se abrir com a gente dá uma bibliada na cabeça. Então, uma coisa muito legal do psicólogo é que ele te escuta. E nós precisamos aprender a escutar as pessoas. Escutar até o ponto que elas se sentam livres de falar a raiz do seu problema mesmo. Para depois, então, você... Mas para isso requer amor, necessidade de paciência, para você chegar e medicar as pessoas. Mas a observação também. Observação é muito importante. A psicologia faz um trabalho maravilhoso quando pega uma criança que tem dificuldade, por exemplo, de aprendizado. Eu lembro na minha escola, a psicóloga pegou um menino que só tirava notas ruins. Quando foi ver, o problema daquele menino, sabe qual que era? Era visão defeituosa. Colocavam ele lá no final da classe, ele era pequenininho, toda criança é saudável, não tem problema nenhum de vista, os pais meio desligados, nunca atentaram para isso. A criança não enxergava bem no quadro, copiava tudo errado, era tido como burra. Daí o psicólogo vai lá, faz um exame, observa isso, faz um exame e põe um óculos na criança, a criança começa a brilhar como estudante. É isso aí. Então, procurem os psicólogos profissionais, cristãos, tementes a Deus, procurem psiquiatras, se for o caso, procurem o pastor, os conselheiros bíblicos, use todos os meios e recursos disponíveis. Então, muito comum, às vezes, o próprio pastor encaminhar alguém para a Patrícia, para a Esther e para outros psicólogos que a gente conhece e confia, e psiquiatras também. E, às vezes, o psicólogo encaminha para nós, pastor, já resolvi aqui, agora o problema é do coração, o problema é pecado. Então, a gente tem essa liberdade. E nós teremos futuramente na igreja cursos de aconselhamento bíblico, na faculdade teológica. Então,
Imagina uma classe dessa aqui estudando os princípios de aconselhamento bíblico, 8 módulos. Então, temos muita coisa boa, muitas ferramentas. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Vamos ter o nosso intervalo. Deus abençoe vocês. E até domingo que vem, com a aula sobre educação de filhos. Semana que vem. Vai pegar fogo também. Obrigado.